Às vezes você acaba não chegando em lugar nenhum, porque você tá tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso aí a gente vai conversar por aqui. É tipo um peão, ó. Um peão, que fica girando, girando, vai pra lá, pra cá, faz aquilo, faz isso, faz um monte de coisa ao mesmo tempo e não sai nada. Fica fazendo assim, ó. Fica fazendo assim, ó. Não sai nada de bom. Em vez de você fazer assim, ó, você tá fazendo assim, ó. Ó, você tem o ponto A. O ponto A, ele tem a cor verde. E o ponto B, ele tem a cor. Aí tem o ponto B. Você tem o ponto B. Ponto B, ele tem a cor azul, tá? Vamos dizer assim, azul e verde. Aí você quer chegar do ponto A, calma aí, pro ponto B, tá? Chega. Ah, você pode fazer assim, ó. Ó como é rápido, ó como é rápido. Você chega do ponto A pro ponto B. Rápido, rápido, rápido. Mas não, você tá fazendo assim, ó. Você tá fazendo assim, ó. E a gente precisa resolver isso aí, né? Como que a gente resolve isso aí? Você sabe como resolve isso aí? É importante você fazer essas perguntas a si mesmo. A gente está aqui nesse vídeo para a gente conversar sobre isso. Então, ficar mais calmo, relaxa, respira, que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir entender como a gente para de girar com um peão. A gente tem que aprender a parar como um peão. A parar não, a parar de girar como um peão. E aprender a fazer uma vida mais, vamos dizer assim, reta, onde você cheguei. Ponto A, ponto B, cheguei, pronto, entendeu? Como que a gente faz isso? Como? Parece impossível, né? Parece impossível, mas é bem possível. Tem gente que faz isso e tem gente que ensina os outros a fazer isso. Sabia? Tem gente que ensina os outros a chegar do ponto A pro ponto B de uma forma reta, direta, simples, simples, em vez de ficar girando que nem um peão. E é o que a gente tá fazendo aqui, ó. A gente tá girando que nem um peão e não tá indo para onde tem que ir. Só para dar exemplo, dá uma irritação, não dá? Dá uma irritação, nossa, chega logo onde você quer chegar, fala logo o que você quer falar, faz logo o que você quer fazer. É como você mesmo fica preocupado com você mesmo, e é tipo uma briga interna que acontece, de você com você, entendeu? E aí você fica lá, vai logo, fala logo, faz logo, vai logo, fala logo, faz logo. E você fica, não, calma aí que a gente já chega lá. Calma aí que a gente já chega lá. Então, ó, calma aí que a gente já chega lá, beleza? Espera que a gente já vai falar sobre como que a gente para. Como que a gente para de girar que nem um peão. A gente para. Tem como. Tem como. Tem como. Ó, até o microfone pegou meu cabelo. Tem como a gente parar. E como que a gente resolve isso aí? Como? Como? Deixa aí no comentário. Me explica aí como que você acha que para de girar como um peão e começa a fazer linha reta. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. A pessoa está no ponto A, né? O ponto é aqui. E ela quer ir pro ponto B. Aí ela pode fazer assim, ó. Ela faz o quê? Eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo, quero. E ela não chega, velho. Ela rodeia o ponto, ó. Ela rodeia o negócio, volta lá pra trás. Ela começa a olhar pra outras coisas. E ela não chega, velho. Não chega no lugar, velho. Como que é possível? Como que é possível? A gente passa a vida inteira preocupado com um monte de coisa. Com um monte de coisa. Tem um monte de coisa que preocupa a gente. Não é só o ponto A e o ponto B. Tem um monte de coisa. Tem essa coisa, essa coisa. Tem um monte de coisa. Tem essa. Tem um monte de coisa que a gente se preocupa. Só que, se a gente conseguir respirar fundo, se acalmar, começar a visualizar, ó, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, a gente começa a organizar.
Então tem tudo isso que a gente precisa se preocupar e fazer, né? Tudo isso que a gente precisa se preocupar para fazer. Tá, vamos dar uma organizada nisso aqui, então. Vamos falar que isso aqui, ó, eu preciso... Vamos colocar nome nas coisas. Então, esse aqui é o laranjinha. O laranjinha, ele significa... Ele significa, deixa eu ver, cuidar da saúde. Então, vou colocar aqui, saúde. Então, no laranjinha, a gente coloca saúde. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é cuidar da nossa saúde, certo? Aí outra coisa que a gente precisa fazer. Vamos ver a outra coisa que a gente precisa fazer é financeiro. Então a gente precisa cuidar do nosso financeiro. Precisa fazer uma grana, né? Precisa fazer uma grana para poder pagar umas coisas. E comprar uns negócios e dar uns rolê com a gatinha. Beleza. Aí a gente precisa de outra coisa aqui. Então você percebe que eu tô organizando, nomeando e categorizando as coisas que eu preciso fazer. Isso aqui eu estou fazendo no computador, mas você pode fazer na sua própria cabeça, entendeu? Então vamos lá. Então eu preciso também, além disso, eu preciso também aprender. Preciso estar sempre aprendendo. Então é outra coisa que eu preciso fazer. Aí outra coisa que eu preciso fazer também, tá aqui, o vermelhinho, é a família. Eu preciso cuidar da família. Então, família. Beleza. Então, família, preciso cuidar da família. Organizei aqui, deixei tudo organizadinho. Aí, eu preciso mais o quê? Vamos deixar só essas quatro coisas, mas é isso, você entendeu? Você vai nomeando, categorizando, colocando a cor em cada coisa. Quanto mais detalhista você for nessa organização sua, mais fácil vai ser você visualizar o que você precisa fazer e mais fácil vai ser você realmente fazer o que você precisa fazer, tá? Mas vamos lá. Como que eu organizo isso aqui? Então, eu tenho quantas horas no dia? Eu tenho, sei lá, eu tenho 24 horas no dia. Então, 24 horas. O dia tem 24 horas. Beleza. Eu preciso fazer essas quatro coisas em 24 horas. Então, vamos organizar. Quantas horas eu durmo por dia? Eu durmo 8 horas. Eu durmo 8 horas. 8 horas. Então, se eu durmo... Você tá vendo como que você pode ir organizando? Você dorme 8 horas por dia. Aí sobram quantas horas de 8 horas? Sobram 16 horas. Então tem mais 16 horas para fazer as coisas, para fazer quatro coisas. Se eu dividir igual as coisas, eu divido quatro para cada, né? Então eu tenho 4 horas para aprender, 4 horas para cuidar da minha saúde, lei, 4 horas para cuidar do meu financeiro e 4 horas para cuidar da minha família. Beleza. Ó, você viu que organizando assim, ó, eu já vi que não tem tanta coisa assim que eu preciso fazer. Eu preciso fazer pouca coisa, teoricamente. Eu preciso cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, cuidar do meu financeiro e continuar aprendendo na vida. Se eu fizer só isso, tá ótimo. Já era. Porque, ó, cuidando da família aqui, provavelmente aqui vai ter o entretenimento. Eu vou me divertir com a minha família, vou ir fazer algumas coisas divertidas, vou conversar, fazer um almoço de família, dar risada, sei lá, ir para algum lugar. Eu vou fazer alguma coisa, então vou me divertir, né? Na saúde, eu também vou me divertir, sei lá, não é só ficar fazendo exercício, eu vou ir fazer alguma coisa divertida porque eu tenho que cuidar da saúde mental também, né? Então você vê que aqui, nesses dois, eu já incluo outras coisas que eu não coloquei aqui, mas já tá aqui. Aí o financeiro, eu vou, além de trabalhar, ó, aí eu coloquei 4 horas aqui, mas tem a maioria das pessoas, elas trabalham 8, né? Então vamos colocar 8 horas aqui, aí você coloca 3 horas para sua saúde, 3 horas para aprender, vamos colocar 2 horas para aprender e 3 horas para família. 3 mais 3, 6, 8, 8, 16. Ó, então organizamos um pouco melhor, então. Então, eu tenho 8 horas para cuidar do meu financeiro, a maioria das pessoas trabalham 8 horas por dia, né? E aí eu organizei 3 horas aqui para a família. No financeiro, eu já coloco ali também, sei lá, eu tô no busão. No busão, eu fico focado ali. E eu penso, eu vou fazer isso aqui com meu dinheiro, isso aqui com meu dinheiro. E todo mundo anda com um computador, né? Todo mundo anda com um computador na mão. Eu tô fazendo no computador, mas ele tem um computador na mão aqui, ó. Você tem um celular. Então, você pode ir no ônibus ali, ó, ou no carro, ou sei lá, você pode dar uma paradinha de 5 minutos antes de fazer alguma coisa,
pegar o celular e dar uma organizadinha aqui. Tá. Tudo isso é bem prático, é bem simples de fazer, né? Talvez ninguém tenha mostrado para você assim, desenhado dessa forma, para você parar de girar como um peão. Só que tem uma coisa mais prática ainda, e mais poderosa ainda, que é a técnica de você ficar em paz, você ficar calmo e você seguir o fluxo da sua vida. E o fluxo da sua vida, ele foi colocado de uma forma mais natural. E isso serve muito para você conseguir sair dessa vida de girar como um peão. Eu faço isso e aquilo e não chego em lugar nenhum. Eu trabalho 8 horas por dia, 16 horas por dia, trabalho pra caramba, faço um monte de coisa e não chego em lugar nenhum. Por que que você não tá chegando em lugar nenhum? Às vezes é porque você não sabe da onde você tá saindo para onde você quer chegar. E às vezes você até sabe, mas às vezes você não tá calmo o suficiente, você não tá em paz. E essa falta de paz, então tem o lado B, onde você tá saindo, e você quer chegar no lado A, é onde você quer chegar, vamos dizer. Então, o- às vezes, se você não tem paz, se você não tá calmo, se você não tá tranquilo, você pode ter a organização que quiser na vida. Se você não tá em paz consigo mesmo, não tá respirando bem, não tá dormindo bem, não tá cuidando bem dos seus próprios sentimentos, às vezes você acaba fazendo justamente, eu tô indo pra lá, você dá uma quebrada aqui no meio do caminho que ferra todo o tempo. Às vezes um dia que você passa mal, ele ferra uma semana, um mês seu, entendeu? E aí você fica assim. Às vezes quando você tá em paz e o caminho é super difícil, mas você tá em paz, você faz de uma forma simples. E aí como que fica em paz? Como que é essa técnica de fazer o caminho da forma mais simples possível? Você pode sim, claro, organizar daquela forma que a gente estava falando no começo, que é você pegar no papel, pegar no computador, ou pegar aonde for, e nomear as coisas e saber, ó, eu vou gastar tantas horas aqui, eu vou fazer de tal hora até tal hora, eu vou fazer essa tarefa. Muitas e muitas pessoas se organizam dessa forma e dá muito certo, né? Mas o importante, o mais importante de tudo é você estar em paz. E essa é a maior técnica de todas. E você encontra essa paz além da organização. Você encontra essa paz no subjetivo, organizando o seu interno, o seu subjetivo, respirando, respirando fundo. Então, a técnica é o quê? É respirar conscientemente. É entender que a sua organização, ela começa na sua respiração, em como você lida com a sua energia vital. A sua energia vital é o ar que entra e o ar que sai. Sem isso, você não tem nada, nada, você não tem vida. A vida é impossível sem a respiração. Então, se você partir do princípio e começar a entender desde o início que a respiração é o mais importante da sua vida e organizar a sua respiração e respirar conscientemente é a coisa mais importante de toda a sua vida, você vai ver, se você começar a lidar com essa com esse detalhe tão simples, tão tranquilo, teoricamente, tão automático, né? Se você tirar do automático, parar de viver isso no automático e começar a viver isso conscientemente, e eu digo respirar conscientemente mesmo. Você perceber que você está respirando, você escolher o tempo que você puxa, o tempo que você segura o ar e o tempo que você solta o ar. Você fazer isso conscientemente e em qualquer lugar. Não é só ficar sentado e fazer meditação e respirar. Não. Você está na fila do pão. Você está ali na fila do pão, você percebe que percebeu, ó, eu tô aqui. Sabe quando você percebe, caramba, eu tô aqui, eu tô vivo. Quando você perceber isso, procura fazer isso propositalmente. Mas, às vezes a gente acaba percebendo sem querer. Então, quando você perceber isso, pô, eu tô aqui, respira. Segura e solta. Respira, segura e solta. Faz isso algumas vezes, na fila do pão mesmo.
Faz isso na fila do pão. Faz isso quando você estiver ali no trânsito parado, assim, ó. Tá no trânsito parado, você pensa: "Porra, eu tô aqui, calma aí". Começa a fazer isso. Essa é uma técnica extremamente simples, que vai mudar toda a sua realidade. Vai mudar tudo, tudo na sua vida. Tudo, tudo. Você vai encontrar a paz, assim, de forma simples, fácil. Facilmente, na verdade, você vai atrair a paz. Quanto mais você fizer isso, quanto mais consciente você tiver da sua própria respiração, da sua própria energia vital, de como que você cuida da sua alimentação, da sua vida. A sua vida é o ar que entra e sai. Como que você cuida da sua vida conscientemente? É respirando com consciência. Quanto mais você cuidar da sua vida conscientemente, mais você vai perceber que o caminho, ele vai ser simples. Ele vai ser simples. Ele pode ter uns altos e baixos, pode ter uns altos e baixos, é normal, só que ele vai ser simples. Ele vai e você vai chegar nos lugares. Aí eu cheguei aqui, agora eu posso fazer outra coisa. Já que eu cheguei aqui, eu posso estar em outro ponto e chegar em outro ponto. Agora eu quero chegar no laranja. Eu tô no laranja e agora eu quero chegar no quadrado. Eu quero chegar no quadrado verde. Porque agora eu tô em paz, agora eu tô respirando. Então agora eu posso ir até lá, tranquilão. Agora, se você não tá consciente da sua vida, acontece aquilo que a gente falou, cara. Você fica perdidaço, perdidaço. Porque, primeiro de tudo, você fica alheio, completamente alheio aos acontecimentos externos. Quando você não tá consciente da sua vida, quando você não tá no controle, quando você não tá ali, no lugar presente, e a respiração ela te traz a presença, né? Quando você não está presente, não é você que está decidindo quais são as suas atitudes. Na verdade, as suas atitudes elas estão no automático. E o automático, o programado, ele foi programado por alguém. Alguém programou. Alguém colocou ali o que que é para você fazer quando você não está ali. Você percebe que a nossa vida ela pode ser muito mais simples, muito mais fácil, muito mais reta, se a gente simplesmente se conscientizar da nossa presença propositalmente. É só isso. Só isso. Se você fizer só isso, você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Esse é o melhor hábito de todos que você pode trazer para sua vida, que é o hábito de estar consciente. E você pode fazer isso de várias formas, mas tem essa forma de respirar e soltar e estar ali. Porra, agora eu tô aqui. E aí depois você vai encontrando outras maneiras, outras ferramentas. Ou se você tem alguma outra ferramenta, deixa aí nos comentários. Deixa aí, compartilha com a gente as suas ideias, porque a gente pode fazer uma comunidade onde todo mundo compartilha ideias para ter mais presença. Para todos nós que frequentamos esse canal, esse lugar, sermos pessoas mais presentes e mais ativas, mais conscientes. E aí a gente vai estar fazendo alguma diferença aí, alguma diferença para o mundo. Estaremos todos colocando os nossos 2 centavos aí no mundo, para o mundo ficar um pouco mais agradável, um pouco mais simples, um pouco mais fácil, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Lembra, é só respirar conscientemente. E essa é uma lição muito valiosa que você pode encontrar em vários outros lugares. Tem outras pessoas falando disso, tem outros livros falando disso. Então, mantenha-se aberto a essa ideia. Mantenha-se aberto à ideia de estar consciente, de respirar conscientemente. Mantenha aberta essa ideia que daqui a pouco vai chegar de novo para você essa informação. E aí, daqui a pouco de novo, daqui a pouco de novo. E se você simplesmente se manter aberto, daqui a pouco você vai estar fazendo ela. E você vai estar modificando a sua vida inteira para melhor, tá bom? Não precisa se pressionar para fazer isso. Só mantenha-se aberto a essa ideia, porque você vai ficar atraindo cada vez mais pessoas, mais informações, mais notícias, sei lá, mais formas de você ficar mais presente. E aí você vai acabar fazendo essas formas de forma natural, de um jeito natural, sem forçar, sem se esforçar, sem pressionar. Só se mantenha aberto à ideia de que a presença ela te traz para o caminho reto, onde você deixa tudo mais simples, mais fácil,
E quando tá tudo mais simples, tudo mais fácil, você pode fazer muito mais coisas. Porque você gasta menos tempo em cada coisa, então você pode fazer mais coisas, pode aproveitar, desfrutar mais essa sua vida aí, essa sua vida maravilhosa. Ok? Ó, muito obrigado pela sua presença, de verdade. E beijo, até a próxima.